Liturgia do dia 23 de julho de 2023, 16º domingo do tempo comum. Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões.
nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do 16º domingo do tempo comum convida-nos a descobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a quem não interessa a marginalização do pecador, mas a sua integração na comunidade do reino. E convida-nos, sobretudo, a interiorizar essa lógica de Deus, deixando que ela marque o olhar que lançamos sobre o mundo e sobre os homens. A primeira leitura fala-nos de um Deus que, apesar da sua força e onipotência, é indulgente e misericordioso para com os homens, mesmo quando eles praticam o mal. Agindo dessa forma, Deus convida os seus filhos a serem humanos, isto é, a terem um coração tão misericordioso e tão indulgente como o coração de Deus. O Evangelho garante a presença irreversível no mundo do reino de Deus. Esse reino não é um clube exclusivo de bons e de santos. Nele, todos os homens, bons e maus, encontram a possibilidade de crescer, de amadurecer as suas escolhas, de serem tocados pela graça, até ao momento final da opção definitiva. A segunda leitura sublinha, de outra forma, a bondade e a misericórdia de Deus. Afirma que o Espírito Santo, dom de Deus, vem em auxílio da nossa fragilidade, guiando-nos no caminho para a vida plena. Com respeito ao Evangelho, continuamos em contato com as parábolas do reino. O Evangelho deste domingo apresenta-nos mais um bloco de 3 imagens ou comparações, parábolas, que pretendem revelar aos discípulos e às multidões que rodeiam Jesus a realidade do reino. Já vimos no passado domingo por que é que Jesus pregava por parábolas. Porque a linguagem parabólica é uma linguagem rica, expressiva, questionante. Porque a parábola é uma excelente arma de controvérsia, muito útil em contextos polêmicos. Porque a parábola faz as pessoas pensarem e incita-as à procura da verdade. Por tudo isto, as parábolas são uma linguagem privilegiada para apresentar o reino, para incitar as pessoas a descobrir o reino e para as levar a aderir ao reino. Das 3 parábolas que nos são hoje propostas, 2, o grão de mostarda e o fermento, procedem da tradição sinótica. A outra, a parábola do trigo e do joio, só aparece em Mateus, além de aparecer também numa antiga coleção de ditos de Jesus, conhecida como Evangelho de Tomé. Também desta vez percebe-se, tanto nas parábolas como nas explicações que as acompanham, a preocupação pastoral de Mateus. Ele não é um jornalista a transcrever o que Jesus disse, mas é um pastor que procura exortar, animar, ensinar
e fortalecer a fé dessa comunidade cristã a que o Evangelho se dirige. A primeira parábola que nos é proposta é a parábola do trigo e do joio. Trata-se de um quadro da vida cotidiana. Há um senhor que semeia boa semente no seu campo, um inimigo que semeia o joio, nome de uma erva gramínea que nasce entre o trigo e o danifica, e servos dedicados, preocupados com o futuro da colheita. Tudo parece normal. O anormal é a reação do Senhor à crise. Dá ordens para que deixem crescer trigo e joio lado a lado, e que só na altura da ceifa seja feita a seleção do bom e do mal, do que é para queimar e do que é para guardar nos celeiros. A parábola deve ser entendida no contexto do ministério de Jesus. Ele conviveu com os pecadores, com os marginais, com os que levavam vidas moralmente condenáveis. Sentou-se à mesa com gente desclassificada, deixou-se tocar por pecadoras públicas, convidou um publicano a integrar o seu grupo de discípulos. Com esse comportamento escandaloso, ele quis dizer a todos esses que a religião oficial excluía, que Deus os amava e que os convidava a fazer parte da sua família, a integrar a comunidade da salvação, a serem membros de pleno direito da comunidade do reino. Os fariseus consideravam inaceitável a atitude de Jesus. Para eles, quem não cumpria a lei tinha de ser excluído do povo santo de Deus e não tinha o direito de fazer parte do campo de Deus. A lógica dos fariseus condiz com a lógica de Deus? Nesta parábola, Jesus pretende dar-nos uma lição sobre a lógica de Deus. Sugere que a lógica de Deus não é uma lógica de destruição, de segregação, de exclusão, mas é uma lógica de amor, de misericórdia, de tolerância. O Deus de Jesus Cristo é um Deus paciente e misericordioso, lento para a ira e rico de misericórdia, que dá sempre ao homem todas as oportunidades para refazer a existência e para integrar plenamente a comunidade do reino. Ele tem um plano de salvação e de graça que oferece gratuitamente a todos os homens, bons e maus. Depois, no tempo oportuno, ver-se-á quem são os maus e quem são os bons. De resto, não é muito fácil separar o bom e o mal, porque as duas realidades coexistem em todos os campos, em todos os corações. O Senhor da parábola é esse Deus paciente, que dá ao homem todas as oportunidades, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Os servos, com excesso de zelo, são os crentes que trabalham no campo do Senhor, rígidos e intolerantes, incapazes de olhar o mundo e o coração dos homens com a bondade, a serenidade e a paciência de Deus. O campo é o mundo e a história, onde coexistem o trigo, os sinais de esperança, de vida, de amor, que tornam este mundo mais belo e mais feliz, e o joio, os sinais da morte, responsáveis pelo sofrimento, pela opressão, pela escravidão. É também o coração de cada homem e de cada mulher, capaz de opções de vida e capazes de opções de morte. Jesus garante: os métodos de Deus não passam pelo castigo imediato, pela intolerância face às opções dos homens, pela incompreensão dos erros dos seus filhos. Os métodos de Deus passam por deixar os homens crescerem em liberdade, integrando a comunidade dos filhos de Deus. Nos versículos de 36 a 43, temos a aplicação que Mateus faz da parábola do trigo e do joio à vida da sua comunidade. Nesta explicação, o eixo central da parábola original passa a ser outro. O problema já não é se na lógica de Deus o trigo e o joio podem crescer juntos, mas é a questão do juízo que espera
bons e maus. Mateus insiste que no dia da colheita, imagem que nos profetas se identifica como o dia do juízo de Deus sobre os homens e o mundo, os bons receberão a recompensa e os maus receberão o castigo. Estamos nos finais do século I, década de 80. Já passou o entusiasmo dos primeiros anos. A vida das comunidades cristãs é marcada pela monotonia, pela falta de entusiasmo e empenho, pela mediocridade, pelo laxismo. Os cristãos aburguesaram-se e nem sempre vivem de forma empenhada e comprometida a sua fé. Como despertar de novo nos crentes o entusiasmo inicial? Mateus vai usar os métodos dos pregadores do seu tempo, recorrendo à linguagem e aos símbolos da apocalíptica. Mateus lembra aos cristãos da sua comunidade o juízo futuro de Deus. Os símbolos utilizados, o joio queimado no fogo, a fornalha ardente, o choro e o ranger de dentes, destinam-se a impressionar os crentes, a obrigá-los a abandonar os seus esquemas de vida e voltar à fidelidade ao Evangelho. Portanto, não temos aqui uma descrição de como será o fim do mundo. O que temos aqui é um convite urgente e emocionado à conversão, ao aprofundamento do compromisso com Jesus e com o Evangelho. O Evangelho deste domingo propõe-nos ainda duas outras parábolas: a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. São duas parábolas muito semelhantes, quer quanto ao conteúdo, quer quanto à forma. Numa e noutra, o quadro é o mesmo. Sublinha-se a desproporção entre o início e o resultado final. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, que, no entanto, pode dar origem a um arbusto de razoáveis dimensões. O fermento apresenta um aspecto perfeitamente insignificante, mas tem a capacidade de fermentar uma grande quantidade de massa. Estas duas comparações servem para apresentar o dinamismo do reino. O reino anunciado por Jesus compara-se ao grão de mostarda e ao fermento. Parece algo insignificante, que tem inícios muito modestos e humildes, mas contém potencialidades para encher o mundo, para o transformar e renovar. Trata-se de um dinamismo de vida nova que começa como uma pequena semente lançada à terra, numa província obscura e insignificante do Império Romano, mas que vai lançar as suas raízes, invadir a história dos homens e potenciar o aparecimento de um mundo novo. Com estas parábolas, Jesus responde às objeções daqueles que não acreditavam que da mensagem de um carpinteiro de Nazaré pudesse surgir uma proposta de vida, capaz de fermentar o mundo e a história. Ele garante-nos que o reino é uma realidade irreversível, que veio para ficar e para transformar o mundo. Escutar estas parábolas é receber uma injeção de ânimo e de esperança, capaz de levar a um compromisso mais sério e mais exigente com o reino. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.